Meu nome é Natan Gossenheimer, eu sou um corredor de montanha da categoria amador esforçado e sou também quiropraxista. Trabalho diariamente na minha clínica ajudando atletas e não atletas a se movimentarem melhor e com menos dor em suas vidas. Esse é mais um episódio do Trail Lab. Aqui, uma vez por mês, eu converso com Alex Tomé, um treinador de grandes nomes da elite do trail nacional, e conversamos sobre atualidades do trail, sobre ciência do treinamento e da prevenção de lesões, respondemos perguntas dos ouvintes e mais alguns rolês aleatórios que curtimos conversar. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Seu Alex Tomé, estamos de volta, então, aí a mais um Trail Lab. Grande Natan Gossenheimer, saudade do que não vivemos, cara. Quanto tempo ainda, né? Quem diria, hein? O pessoal Muito sentiu tempo, falta cara. do Trail Lab, cara. É, Pô, eu não é, esperava por isso. a gente achava que não tinha ninguém ouvindo e o pior é que tinha 3, 4 pessoas mesmo, cara. Pior é que nossas mães, né, mandaram mensagem aí, pô, que estavam Isso, sentindo falta da gente no Trail Lab. isso. A minha mãe falou assim, cara, só ouço falar de você no Trail Lab. Eu falei, é você então a pessoa que ouve. E aí ela falou agora, não, até me ligou essa semana pra ver se tava tudo bem. Tá tudo bem, estamos aí vivos, sobreviventes. O senhor Alex aí sobreviveu a uma ultramaratona nesse final de semana e eu tô sobrevivendo aí a ultramaratonas consecutivas, né, com privação de sono e, enfim, todos os efeitos que vêm disso também, mas estamos aí, né, na capa da gaita, mas sobrevivendo. O guerreiro caiu, mas caiu atirando, né, cara? Não é? Isso aí, vivemos para lutar mais um dia, né? Isso aí, isso aí. Mas aí, conta aí pro pessoal por que que a gente deu essa pausa Ah, não cara, programada. eu acho que o pessoal já tá sabendo, né? Acho que os últimos podcasts aí sempre foi um assunto que veio à tona aí, né? Mas o herdeiro aí do Trail Tropical tá demandando uma atenção aí que tem que ser praticamente exclusiva, né? Então, fica difícil da gente conseguir, às vezes, um horáriozinho aí para tirar umas 2 horas para gravar esse conteúdo no meio de dar de mamar e troca fralda e dá atenção e brinca um pouco, mas cara, tô curtindo muito, tá sendo uma preparação aí para ultramaratonas de uma forma muito diferente do que eu imaginava, mas graças a Deus agora deu um tempinho aí pra gente conseguir retomar esse quadro tão amado aí no trail brasileiro, né? Boa, ano que vem já pode largar para uma prova que larga à noite, porque a questão de privação do sono tá treinada, né? Ah, cara, vai ser Agora só exatamente falta essa treinar a as ideia. pernas. Exatamente, não vai ter nada de prova diária, né? No período diurno, não. Vai ser tudo noturno mesmo, que isso aí já estamos craque. Boa, eu nem lembro quando foi o último que a gente gravou. Qual foi o último episódio, a data? Você Cara, lembra? foi. Então, eu acho que foi. Acho que foi depois que ele já tinha nascido, assim. Eu consegui um tempinho aí, né? A gente conseguiu gravar um, se eu não me engano. É, eu Então já acho que deve sim, ter eu acho que quase os sim. 2 meses aí. A gente pulou um, eu É. acho, pulou um mês. Ah, boa. Mas estamos de Beleza, volta. mas voltamos. Hashtag voltamos. Isso aí, hashtag pai tá de volta, né? Isso aí. É, E estamos de volta boa. para falar o quê, né? Vamos falar sobre algumas atualidades aí, tem bastante coisa para a gente falar, né, que aconteceu nessas últimas semanas aí, mais recentemente Paraty, né? UTMB Paraty rolou lá a Mission, que a gente não conseguiu conversar ainda, e tem mais algumas outras coisas aí que a gente vai conversar também, o Mundial que vai acontecer nesse final de semana, o Skyrunning, que nosso grande Alex aí vai ser o treinador da seleção brasileira, né, que vai acontecer no Mundial de Skyrunning também. Tem bastante coisa de atualidades e mais alguns outros assuntos aí que a gente quer conversar também, né? Boa, excelente. Eu só quero, antes de tudo, dar o parabéns aí pela sua iniciativa desse novo podcast que você criou aí, que é o Trail Notes, é isso? Exatamente, é isso aí. É, cara, eu até te falei antes ali, eu ainda não ouvi, mas eu achei a ideia sensacional, cara, muito legal mesmo. Se quiser explicar aí pro pessoal, até para quem não ouviu ainda, mas eu achei muito legal mesmo. É bom elogiar assim, né? Antes de ouvir, porque aí tipo, tu não se compromete com Isso, nada, assim, né? Ah, exatamente, não exatamente. ouvi ainda, mas já vou elogiar aqui a iniciativa, né? Isso aí. Essa é a Até maneira. porque, como a gente tá fazendo junto aqui, eu não vou criticar o negócio, vou dizer que é Exatamente. ruim e tal, né?
Aí se eu acho ruim, eu falo que eu não ouvi. Exatamente, é a melhor coisa. Cara, então a ideia é que assim, o que que acontecia, né? Nos podcasts que eu entrevistava o pessoal, seja treinadores, atletas aí do trail, às vezes o pessoal trazia algum assunto que eu teria alguma coisa que eu gostaria de contribuir, só que assim, eu pessoalmente, né, não sei como é que são vocês aí que estão ouvindo, né, mas eu não gosto muito de ouvir podcasts que o entrevistador fica falando demais. Eu gosto de ouvir podcasts que o cara, o entrevistado ali que tá elaborando. Às vezes, claro, o entrevistador vai Mais dar um fluido, né? pitacozinho ou outro, né? É. Mas assim, aí eu sentia falta, porque às vezes eu queria elaborar mais sobre algum assunto, né, que o entrevistado trouxe, e eu sentia que não era bem o lugar para aquilo. Então a ideia é pegar esses principais momentos ou assuntos, né, que foram trazidos ali durante a conversa e eu elaborar dando o meu ponto de vista, o que que eu acho sobre aquilo. Em alguns assuntos onde faz sentido eu trago alguns estudos científicos que vão corroborar ali a minha opinião sobre aquilo, né? Então é meio que a ideia é Trail Notes, né? Que são as minhas anotações, o que que eu acho interessante ali em cada um desses episódios. E assim, a ideia não é de fazer sobre todos os episódios, né? Mas mais aqueles que eu sinto que teria ali um assunto legal que dê para falar, dê para criar um podcast aí de uns 20 minutos, meia hora. A ideia é que seja mais ou menos esse assunto aí, eu trazendo a minha opinião sobre aqueles assuntos ali que a gente conversou na entrevista, né? Então essa é a ideia aí das minas anotações, né? Boa, boa. Eu até te falei antes, né? Eu gosto de não ler apenas uma vez as coisas. Então, às vezes, tem vários livros que eu leio duas, três vezes, até podcasts que eu gosto muito aí, de ordem mais técnica, né? Obviamente, artigos eu leio mais vezes também. Então, agora até com o ChatGPT, então às vezes eu leio primeiro o artigo, depois coloco o ChatGPT e peço para ele dar um resumo para eu ler novamente. Eu penso, olha, isso aqui eu entendi diferente, deixa eu ler de novo. Então, às vezes, pode ficar o mesmo assunto, mas são pontos de vista diferentes, né? Então, acho que pode ser bem legal, bem interessante mesmo. Parabéns aí pela novidade. Eu nunca vi isso em nenhum outro podcast. Achei muito legal mesmo. Caraca, hein, olha aí. Mas essa é a ideia e eu queria, né, coletar também o feedback, né, depois, né, se o senhor Alex aí puder me passar o feedback depois conseguir ouvir também, para, né, dizer o que que achou, Boa. porque realmente para mim só vai fazer sentido eu compartilhar isso se o pessoal tiver gostando de consumir, assim, né, senão eu posso só guardar as minhas anotações para mim aqui, porque o meu receio é que talvez pode ser que fique algo meio cansativo, né, se o cara, né, já falou sobre aquilo na entrevista com o podcast, depois eu vou falar de novo, pode ser que fique, né, às vezes falando demais sobre os mesmos assuntos, então esse é enfim, um receio que eu tenho, então eu queria ouvir aí do pessoal o que que acharam, né? Se puderem me mandar o feedback aí, eu vou estar agradecendo bastante. E só para concluir aqui Maravilha. ó, as nossas introduções sobre o que que mais a gente pretende, né, falar nesse episódio de hoje, a gente vai falar sobre o Scott Johnson também, né, que é o treinador que treina os atletas que venceram, né, tanto o masculino como o feminino na UTMB, os 170 quilômetros, a volta completa ao redor do Mont Blanc, né, que ele treinou o Tom Evans e a Ruth Croft, e aí a gente vai conversar um pouco sobre algumas entrevistas que a gente viu dele, ele falando sobre a metodologia de treinamento dele, e vamos falar depois aí no rolê aleatório, falar sobre o Alex, sobre a ultra que o Alex fez aí no final de semana, 75 quilômetros, quanto foi? 70 e... Cara, 77,5. Não me tire 2,5, por favor. Foram os mais difíceis. 77 quilômetros e meio, muita areia fofa, bastante mato, É, isso bastante aí. sol, e a gente vai ouvir um pouco mais sobre como que foi isso aí, e eu vou falar sobre como ter sido o meu, abre aspas, treinamento aí nessas últimas semanas. É isso aí, né, seu Alex? Boa. É isso aí, isso aí. Bora pra cima. Hoje vai ser meio freestyle, assim. Vamos ver como é que vai sair. Hoje vai ser um negócio meio espírito livre aqui, vamos tentar falar sobre todos esses assuntos aí, vamos ver o que que vai sair. Quer começar por Boa. onde aí, seu Alex? Cara, eu acho que a gente pode começar pelas provas que aconteceram recentemente, né, aí no Brasil. O que que você acha? Pode ser? Aí no Brasil, pô, É, eu já ia. aí pelo Brasil, né, eu Ah, quis cara, eu já dizer. achei que tu tava, tipo, fora do Brasil de Não, não, novo, o não. cara já tá viajando. Não, não. É só no Eu final de tô semana. só sexta-feira, sigo em Floripa. A gente teve La Mission e tivemos Paraty. Acho que podemos começar a falar sobre Paraty. Boa. Não sei se você ouviu alguma coisa. Eu não estive lá porque eu tinha minha ultra aqui em Floripa, mas
Ouvi falar sobre a prova, um clima muito brutal, né? Paraty dificilmente oferece um clima agradável para uma prova de endurance. Cara, mas é muita. Então, Foi realmente muita coincidência de novo que aconteceu isso, né? Porque no primeiro ano foi o clima, né, que foi uhum, difícil. Ano passado já foi um clima mais ameno. E, cara, esse ano, eu não sei como é que tá aí no sul, né? Mas eu imagino que também tá aqui no Sudeste, aqui no Rio. Cara, tá um clima, assim, muito fresquinho por muito tempo já. É muito. Não é comum, que nem tu falou, não é comum ter um clima mais ameno nessa época do ano. Mas tava tendo, cara. Tava sendo, assim, sim. várias semanas e agora voltou, na verdade. Agora tá fazendo, acho que 20 graus aqui no Rio hoje. E assim, foi só aqueles 2 dias do final de semana que foi caótico mesmo e muito calor, assim. Então foi, pô, foi bem certeiro mesmo, só pra atrapalhar a prova da galera que não tava preparada pro calor. Não, eu que sei, né? Porque aqui em Floripa eu treinei, fiz toda a preparação para minha ultra total, no frio, treinando de manguito, às vezes de corta-vento e tal. E sábado abre um sol absurdo. E hoje eu tô de casaco de novo. Então, sábado, cara, praia lotada, 35 graus, negócio bizarro. E acho que foi a mesma coisa que aconteceu para ti. Só que tem uma questão muito específica que é a questão de umidade, né? Muito alta. Uhum. Então isso atrapalha, isso suga demais. Tem uma coisa que suga energia e desempenho, é calor, cara. Calor, umidade, isso aí realmente destrói. E eu tive 10 atletas em Paraty, e dos 10, 5 tiveram problemas gastrointestinais. É impressionante. Eu não sei se é a questão de calor mesmo, se foi o esforço. Ah, eu vi bastante gente passando mal, assim, de ter que ir no banheiro, de vômito. Então, não sei se teve alguma questão de água mesmo, da água, que acho difícil, né? Uhum. Mas, ou se foi realmente a questão de temperatura, que acabou exigindo demais as pessoas. Não sei se você chegou a ouvir sobre isso. Não, especificamente, eu ouvi assim, mas eu tava tratando como se fosse casos isolados, assim, né? Mas agora que tu trouxe, eu acho que realmente, né, faz mais sentido ter essa relação mesmo com o calor, assim, né? Porque muda as demandas, tu acaba suando mais, e aí se tu sua É. mais, né? E às vezes não tá fazendo uma reposição eletrolítica, né? Que o clima tá demandando ali, acaba que todo o teu planejamento pode ir por água abaixo, assim, né? Então acho que isso faz bastante sentido. Acho mais provável do que ser algum problema na água, assim, né? É, e aí é uma prova que tem alguns trechos bem técnicos, e aí tinha bastante barro, né? Tava liso. Então, e aí isso, quando tem muito barro, quando tá muito liso, a gente faz muito esforço muscular para se manter em pé. E esse esforço ele cobra um preço, porque isso vai provavelmente trazer uma cãibra. Então, provavelmente teve bastante gente com cãibra em função disso. A gente pode ver, por exemplo, lá no baú, na Indomit, tem muita gente que tem cãibra nessa prova, porque é uma prova que chove bastante. E a gente não é acostumado a treinar, claro, várias pessoas treinam com chuva e tal, mas a gente tenta meio que fugir da chuva, né? Pô, tá muito técnico, tá muito barro, vamos para uma trilha que não é tão. Porque é perigoso também, né? Você pode cair, pode se machucar, pode torcer. Então a gente não é tão acostumado assim a treinar nessas condições. Quando vai para uma prova, você faz a prova, só que você faz um esforço principalmente de músculos estabilizadores, e a cãibra geralmente ela está relacionada com um esforço extremo. Então, numa prova dessa, se o cara não está preparado, pode acontecer sim de ter cãibra em função do terreno estar muito técnico. E foi algo que aconteceu também. Então, eu acho que acabou sendo uma prova muito desgastante. Eu percebo que pelos tempos projetados aqui, a maioria ficou acima do tempo projetado. Uhum. Então, acredito que foi uma prova realmente muito, muito desafiadora ali em Paraty. E só de curiosidade, assim, o que que tu sugere para os teus atletas, para o pessoal que quer performance mesmo, para tentar talvez mitigar, diminuir a chance disso aí acontecer de uma cãibra, né, uma fadiga por causa do barro, por causa da adversidade no terreno ali, porque eu já ouvi alguns atletas falando, já ouvi o Fantasma, por exemplo, falando em uma entrevista que quando tá com barro assim, ele já acha que ele vai se sair melhor na prova porque ele já tá mais acostumado a treinar aquilo e ele sabe que talvez a maioria das pessoas não estão, né, tão preparados para aquilo. Então Uhum. eu imagino que ele se submete a, né, passar horas nesse tipo de terreno, assim, como que tu trata isso com os teus atletas? É uma coisa que tu tenta ser ali incisivo né, sugerir isso, assim, também? Ou é melhor tentar evitar para reduzir risco de lesão? Como é que tu vê isso? Depende bastante, né? Quando a gente fala em cãibra, especificamente de maneira geral, bastante volume de treino e treino de força ajuda bastante. Inclusive, tem um artigo sobre maratona
que fala isso, que mostrou que o artigo sugere que a câimbra foi desgaste muscular e os autores sugerem que o cara faça mais musculação. Mas também você pode fazer mais volume de treino, aumentar o número de horas e também fazer treinos de efeito protetor, aqueles de repetição em descida. Mas especificamente, mas isso são músculos mais, vou colocar aqui como entre aspas, gerais. Quando é músculos estabilizadores, assim, cara, é difícil. É só se expondo mesmo ao terreno desafiador mais técnico mesmo. Então, quando a gente vai para uma Indomit da vida. E aí, quanto mais longa a prova, mais o cara precisa, né? Então, quando a gente vai para uma prova que a gente sabe que é frequente acontecer isso, como é o Indomit, que geralmente chove, ou não necessariamente no dia, mas alguns dias antes também. Então, lá você sabe que geralmente você vai encontrar uma parte de terreno técnico, barro. Esse ano que eu acho que foi mais tranquilo, que foi bem seco. Mas pede para aproveitar a oportunidade. Choveu, cara, vai fazer seus treinos, principalmente perto da prova. Só que aí tem aquela linha muito tênue, né? Perto da prova você precisa fazer isso para treinar, só que também perto da prova você pode ter uma torção, pode ter um problema, pode ter uma queda que pode tirar da prova. Então é muito tênue realmente. E aí vai depender de cada caso, mas para pessoas mais bem treinadas, eu sugiro que faça treinos quando chover em terreno bem técnico, justamente para ir se acostumando com isso. E claro, aí o equipamento é muito importante também, né, Natan? O tênis certo, tá com a roupa certa, isso acaba sendo bem relevante também nesses casos. Eu acho que uma coisa que dá para fazer, né, mesmo na academia que seja, ou mesmo em casa, assim, né, e é um tipo de exercício que, inclusive, eu passo para os alunos do Corredor Sem Dor, que são exercícios que vão recrutar essa musculatura mais estabilizadora, né, em complemento com um treino de força mais tradicional, mais específico, né, da corrida ali, fazer esse tipo de treino com ou uma base instável, ou, né, unipodal, que aí vai recrutar mais essa musculatura de estabilização, um exercício que vai ajudar para você ter um equilíbrio, uma propriocepção mais adequada, tipo, um exercício muito mais global, mas que é muito eficiente, que eu faço, né, muito para o meu treinamento e passo para os meus pacientes, meus alunos também, de ficar em um pé só e tentar fechar os olhos, por exemplo, né? Que aí tu vai estar recrutando mais essa musculatura estabilizadora dos músculos intrínsecos do pé, do tornozelo ali, e isso vai ajudar tanto para estabilizar aquela região, como também para voltar, né, para ficar voltando o músculo, a tua articulação, né, o tornozelo ali para a posição neutra, de uma forma mais adequada, de uma forma mais rápida, depois também já ajuda também nesse tipo de terreno que tu tem menos estabilidade, assim, né? Então tem alguns exercícios que tu consegue fazer mesmo em casa ou na academia que tem uma chance, um risco de lesão muito menor do que você se expor ao terreno, assim, que talvez faça sentido inserir tanto na parte de um treinamento base, como também fazer nas semanas antes, né, de uma prova como essa, porque tu não tem um risco de lesão como tu teria se tivesse, né, passando mais tempo naquele terreno, assim, né? Então tem algumas coisas que tu pode fazer que talvez ajudam nisso aí também, né? Complementa o treino de força, É, né? sim, não, com certeza. Eu acho que isso pode ajudar também. O único ponto é a gente eu acho, eu tenho dificuldade de depender somente disso, porque acaba que esse é um exercício que vai durar, vou chutar aqui, 5 minutos. Uhum, E aqui a gente está falando de fadiga muscular depois de horas, né? uhum, Então, claro, esses 5 minutos você vai fazer mais força do que você vai fazer nos 5 minutos de prova. Então, ele vale mais do que 5 minutos, né? Obviamente. Mas eu acho que precisa se complementa. Agora, uhum, quando você estava falando, eu estava pensando se não valeria a pena, talvez, fazer isso no final de um treino de corrida, onde o músculo já está uhum. fadigado, Boa. e aí você vai colocar mais um estímulo que ele vai ser meio que exponencial. Então o músculo já está fadigado e você leva ele meio que até o limite, para ele evoluir um pouquinho mais. Então poderia ser uma alternativa também. Eu acabo pedindo muito pouco esse exercício de propriocepção, por achar que na trilha a gente acaba fazendo mais propriocepção do que faria numa academia. Mas eu acho que pode ser uma alternativa e uma possibilidade, sim, a depender dos casos. Comigo era sempre assim. Quando finalmente estava pegando o ritmo nos treinos, empolgado com cada corrida, visualizando a próxima prova, lá vinha ela. Uma dorzinha chata ou pior, uma lesão que me tirava da trilha. Dor no joelho nas descidas, a canelite gritando quando o volume subia, ou aquela fascite plantar que parece não ir embora nunca.
É frustrante demais ver tudo desandar bem quando você está evoluindo, né? Eu sei, porque além de ser corredor, eu atendo corredores há anos na minha clínica. E foi por isso que eu criei o Manual do Corredor Sem Dor. Pensa nele como um manual do seu corpo para a corrida, um atalho que eu gostaria de ter tido lá atrás. Não é teoria, é um guia prático, direto ao ponto, com tudo que você precisa para entender a raiz das suas dores e resolver com autonomia. Você vai aprender a identificar o que está limitando o seu corpo com uma autoavaliação simples e vai receber os exercícios específicos com vídeos para corrigir o problema. Tem até um módulo completo de autoliberação para recuperar mais rápido. E o melhor, com só 15 a 20 minutos de 3 a 4 vezes por semana, sem precisar de academia. Muita gente já sente o alívio logo na primeira semana. E agora, no lançamento, o acesso completo está com R$ 100 de desconto. E tem 7 dias de garantia. Não gostou? Eu te devolvo cada centavo. Então chega de ser limitado pela dor. Garanto seu acesso com desconto agora e o link está na descrição desse episódio. Boa. E tem alguma outra coisa de Paraty? Paraty não. Paraty seria isso. Vamos falar de La Mission, então, que é a maior prova, né, do nosso Brasilzão aí, que Pô. foi uma prova que tem ficado cada vez mais profissional, né? A gente pode colocar assim, com transmissão agora, ao vivo, que a gente pode acompanhar várias partes da prova aí. E como é que foram os teus atletas lá? Que infelizmente eu também não pude estar, né, em Paraty, nem em Passa Quatro esse ano aí, mas só de acompanhar aqui, né, deu pra ver como é que foi lá, mas queria ouvir de ti aí o que tu Uhum. achou dessa prova. Boa, cara, La Mission eu sou muito fã lá da organização, porque realmente é uma organização nível, cara, nível mundial. Assim, os caras são muito bons. Eu até conheço assim o Paulinho, já conversei uma, duas vezes com ele, mas assim, não sou amigo, não tenho uma relação com ele. Mas, cara, admiro demais, demais mesmo como ele planeja, porque o La Mission não é uma prova, o La Mission é um evento, é diferente. A gente vai para lá. Eu não corri o La Mission, mas eu fui porque eu tinha bastante atleta. E a gente teve resultados muito legais mesmo. Não só o pessoal da Elite, mas do pessoal fazendo sua primeira ultramaratona e tal. Então foi realmente muito legal. E é muito massa chegar lá, e acho que, se não me engano, foi na quinta-feira que largou os 110. Cara, da quinta-feira até o sábado, você tem gente largando, gente chegando, o tempo inteiro com movimentos. Então, às vezes o cara chega, pô, chegou às 2 da manhã, pensou, pô, vou chegar sozinho. Não, cara, tem gente lá, os caras estão fazendo. Então, é muito motivador, cara, é muito legal mesmo. Assim, é uma prova que, com certeza, eu vou todos os anos para acompanhar, também para prestigiar pela excelência da organização. E esse ano a gente teve algumas correções do ano passado, isso é uma coisa que eu acho muito importante também. Por exemplo, ano passado, o 55 largou às 10 da manhã. E então isso e deu o azar de pegar um dia absurdamente quente, que não é normal também. E esse ano já largou às 6 da manhã, então já corrigiu isso. Teve uma questão também de alguns pontos onde dava uma travada no passado, esse ano já não travou tanto, mas ainda tem outros pontos que ainda precisa melhorar. Mas quando você vê um cara que é um empreendedor como é o Paulinho ali, você sabe que ele está de olho nisso, você sabe de olho que ele está buscando a excelência, ele vai melhorando cada vez mais. Então, cara, eu achei novamente assim, o La Mission sempre me surpreende positivamente e torço muito para que as outras provas se inspirem assim, no La Mission, porque realmente é um evento muito legal. A Arena, ano passado, ela teve alguns problemas assim de a gente chegar e tinha bastante fumaça. Eu acho que o cara tá fazendo um churrasquinho ali, alguma coisa, e ela não saía fumaça. Esse ano a arena ficou muito maior, no meio da arena tinha uma parte aberta, então já não ficava mais essa fumaça, já estava bem mais agradável lá dentro, já estava bem mais fresco lá dentro, tinha mais opções de comida. Então, você vê que assim o negócio está sendo pensado, trabalhado na entrada dessa arena já tinha uma parte mais de exposições que não tinha no passado. Cara, muito legal mesmo, assim, é muito motivador e é muito, muito legal ver realmente um evento sendo tão bem conduzido como é o La Mission. Eu acho que são provas que, por mais que
a gente pode pensar nelas de maneira junta por ser as duas maiores, né, em número de participantes do Brasil hoje. São provas que são bem diferentes, né? Tanto a proposta, né, de uma, né, tem essa proposta mais de Mata Atlântica, praia, que um clima quente, geralmente a gente pensa, e o La Mission mais essa questão de montanha mesmo, clima mais frio, uma prova mais travada, né, por ter um terreno mais técnico, né, digamos assim. E é legal de ter essas duas provas que são bem diferentes, né? Que são as maiores provas do Brasil, assim, né? Porque é, aí a gente, né, tu pode escolher, dependendo do que tu está afim de fazer, né? Num ano, pode escolher, tipo, que tipo de prova tu vai treinar e tu vai ter uma preparação muito diferente, né? Para uma e preparação para outra, né? O que que tu sente mais facilidade ou que tu acha que tu tem mais aptidão para treinar os teus atletas, assim, o cara que vai correr a La Mission, tu acha que tu já sabe mais ou menos o que tu vai fazer, ou tu prefere treinar o cara que vai correr para ti? O La Mission tem uma coisa que é muito difícil de treinar, que é uma coisa chamada serra fina. É muito difícil Porque encontrar uma só serra tem fina uma. para treinar. Exatamente, cara. Então, às vezes, imagina, às vezes o cara, eu tenho alguns atletas que foram para lá, que correram os 50K, a Carol, a Rê, o Daniel, o Wheeler, eles treinam em locais que é muito difícil acumular tanta altimetria. Então, às vezes eu falava assim, olha, esse final de semana eu quero que a gente acumule 4.000 de altimetria. Cara, assim, era um sofrimento, cara, para conseguir, tem que viajar para encontrar um lugar, porque senão os caras têm que ficar repetindo o mesmo trecho e mesmo assim não dá. Então, a La Mission tem essa dificuldade muito grande, que é encontrar um local onde você possa realmente treinar algo parecido com Serra Fina. Porque a Serra Fina, ela tem uma característica que eu particularmente não gosto de correr, tá? Que é prova muito, muito, muito travada. Cara, acho lindo, já fiz a minha travessia lá, acho muito legal. Mas para a prova, é uma prova que você é lento para subir, porque tem uma altimetria muito pesada, e é lento para descer. Quando você vai descer ali no Deus Me Livre, cara, é muito lento, você vai descer, porque é muito perigoso. Então, é uma característica muito, muito, muito específica. Então, mas fora isso, assim, eu acho a La Mission sensacional. E tem algumas distâncias, tem bastante estradão, então acaba facilitando. Isso é uma coisa que eu divido às vezes no treinamento, né? Hoje a gente vai fazer só trilha travadíssima, não se preocupa com distância. No dia seguinte a gente vai fazer um treino longo só estradão, se preocupa em correr, em desenvolver. Então a gente consegue dar essa diferenciação. E só aproveitando aqui, Nathan, também falar que a gente teve a estreia do 110, né, no La Mission. Então, e eu tava ali na chegada, foi no sábado de manhã isso. As pessoas já tinham virado 2 noites. Tinha quinta para sexta e sexta para sábado. Estavam chegando sábado de manhã. Cara, eu vou falar para você, tá? Eu tenho que cuidar muito a palavra que eu vou usar aqui, mas é um pouquinho assustador ver as pessoas chegando depois de 2 noites de privação de sono. O quanto isso cobra, sabe? Que, cara, era assim, ó, como é que o seriado aquele No Walking do Dead? Walking Dead? Cara, era o Walking Dead passando, cara. Então, realmente, assim, tem que tomar muito, e eu sou muito chato em relação a isso, quando os atletas falam assim, eu quero correr uma prova de 110, 100. Cara, assim, você tem que estar muito bem preparado, tem que ser muito experiente, porque isso cobra demais mesmo. Então eu vi a gente passando, gente experiente, com bastante quilometragem, com bastante bagagem, passando assim, ó, totalmente desnorteado. E faltava 3 quilômetros para chegar, só estradão, era só chegar, sabe? E a pessoa assim, desnorteada, dava para ver que não tava aqui, mas não tava aqui. É um negócio, é perigoso, cara, é perigoso. Então, realmente, deve ser um desafio absurdo. Eu nunca fiz uma prova dessa distância. Vou fazer no que vem Lavaredo 80K, que vai ser minha maior prova. Mas, olha, tem que estar muito bem preparado psicologicamente, fisicamente, gastrointestinalmente. A questão de privação de sono, enfim, médico tem que estar assim, ó, totalmente alinhado. E é por isso que eu falo assim, são poucas as pessoas, na minha visão, que têm realmente condição de correr uma prova dessa, de participar de uma prova dessa. Então, é só um parênteses aqui para as pessoas estarem realmente muito bem preparadas para quando forem encarar uma prova dessas. Bom, sobre Paraty, eu acho que tem uma questão muito, muito, muito difícil, que é a questão de temperatura mesmo. Eu sei que ano passado até foi um pouco mais agradável, mas geralmente Paraty vai cobrar muito. Então, se você pode treinar num local que tem isso disponível, acho maravilhoso.
Agora, se você não consegue treinar no local, porque a prova é setembro, então, teoricamente, você vai treinar junho, julho, agosto, meses frios. E você chega lá e você pega uma prova absurdamente quente, seu corpo não está preparado para aquilo. Então, você vai ter que se preparar mentalmente e saber que você vai perder desempenho. Saber que você vai piorar a sua corrida. Vai demorar mais tempo para fazer a mesma coisa, pela condição externa que é de temperatura, umidade. Então, isso é uma coisa que precisa ser treinado. Tem formas de treinar isso aí, por exemplo, você vai lá para uma. Putz, fugiu o nome. Você vai lá pra casinha Sauna. sauna, isso? Porra, desculpa, fugiu o nome Casinha aqui. quente, é bom. Você, você vai pra, você, você vai pra sauna, por exemplo, você pode fazer um treino, terminou o treino, vai pra sauna e passa um tempo. A gente sabe que tem estudos já olhando dessa maneira, ou até antes disso, né? Vai pra sauna, depois sai para treinar, para simular, correr com um pouco mais de temperatura, com a temperatura um pouco mais alta. Dá para simular isso, mas já espere que isso vai te cobrar bastante, que vai ser difícil. Então, acho que as duas maiores dificuldades seriam essas. La Mission é conseguir simular a Serra Fina e Paraty você conseguir simular a temperatura, a condição de clima de Paraty. E é uma coisa que, assim, eu pelo menos não vejo muita gente fazendo isso nas provas aqui no Brasil, que é de tu levar o resfriamento muito a sério, né? O cooling, né, que eles chamam lá fora, né? E assim, a gente já falou algumas vezes no Trail Lab mais no início do ano, quando tava verão aqui, né, se vale a pena você treinar no meio-dia ali, quando tá um dia muito quente ou não. E enfim, né, tem essa adaptação que o teu corpo pode fazer, mas a gente sabe que você lidando e manejando o calor, né, e como que a temperatura do seu corpo, né, se você consegue manejar isso melhor ao longo da prova ali, você muito provavelmente consegue ter um desempenho melhor ou pelo menos É. impedir com que o seu desempenho caia, assim, né? Então, isso, cara, e é, sim, a gente sabe que provas como a UTMB Paraty, é, na maioria, pelo menos dos PCs ali, eles têm gelo, tem bastante coisa que tu poderia usar ali para tentar, pelo menos, mitigar os efeitos do calor no teu corpo, assim. Só que acaba que muita gente não faz isso, né? Tem os riachos até, pô, Paraty ali no percurso dos 55 e dos 100 tem vários riachos que tu pega, principalmente na subida lá pra Pedra da Macela. Então, assim, são maneiras aí naturais até que tu consegue estar controlando melhor a temperatura do teu corpo. E muita gente deixa minutos, com certeza, né, no tempo de prova por causa disso, porque não conseguiram controlar muito bem a temperatura que o corpo estava fazendo. Às vezes porque se esquece, né, tá focado ali na tarefa, já tem dupla tarefa acontecendo, né, uma terceira acaba sendo, né, mais estressante aí pro corpo, mas assim, é muito importante isso e tem muita gente deixando muito tempo na mesa aí por causa disso, por simplesmente não conseguir manejar durante a prova, né, esse calor. Seja deitar num riacho um pouco ali, 10 segundos que tu perde ali, ou jogar um balde lá na gringa, o pessoal usa bastante aquelas bandanas, né, coloca gelo na bandana, Uhum. amarra ao redor do pescoço, e aí aquele gelo vai derretendo ali, resfriando, né, o tronco. Então, assim, tem bastante coisa que dá pra fazer e o pessoal ainda tá deixando bastante tempo na mesa por causa disso, né. É. Teve até uma atleta minha no final de semana em Paraty que colocou, foi a Maíra, ela colocou gelo no boné. Ela pegou o boné, encheu de gelo, colocou na cabeça e seguiu correndo. Então, realmente, resfriar o corpo, tem estudo, tem bastante estudos em relação a isso. Coloca gelo no corpo, joga água, e você resfriar o seu corpo vai certamente te ajudar a continuar correndo melhor. A gente vê em Kona, né, o pessoal do triatlo que está É. sempre na ponta, né, dessas inovações na endurance. Cara, a maioria dos atletas, pelo menos os que estavam chegando, né, na ponta lá, eles estavam usando não essa bandana, eles usam um negócio mais tecnológico, né, que tu olhando Uhum. parece uma faixa de LED, né, tipo que tu amarra Aham. ao redor da testa e aquilo ali fica congelado, né? E aquilo ali vai, é claro, vai derretendo ao longo do tempo, mas vai ajudando a resfriar a cabeça. E aí já tem alguns estudos que falam, né, que você consegue resfriar a cabeça e as extremidades, né? Que tu consegue emitir um sinal que o teu corpo vai resfriando como um todo, assim, né? E, enfim, o pessoal tem usado bastante isso no triatlo, mas no trail acaba que demora mais para chegar e o pessoal não gosta, às vezes, muito, né, de muitos adereços no trail também e já tem muita coisa para carregar, mas é uma coisa que ajuda demais, assim, né? E principalmente em provas como essa, muito umidade, muito calor, com certeza, né, seria muito benéfico, né? E às vezes pode ser até coisa simples, tá? Boa e velha água na cabeça já vai ajudar bastante. Uhum. Então, dá para partir daí já. Boa.
E antes da gente falar então do Scott Johnston, tem mais dois acontecimentos agora, né? Na próxima semana tem o Mundial aí que vai acontecer, acho que é em Canfranc, né? Que fala o nome da Isso, cidade, da isso. Aham. região lá. Vai acontecer o Mundial aí que, pô, isso aí eu tô animado para assistir, pô. Tem gente do mundo inteiro, né? De vários países aí. O Jim Walmsley vai representar os Estados Unidos, o Caleb Olsen, que foi o campeão da Western States, vai correr. O Francesco Puppi, né? O italiano lá que ganhou a CCC, vai correr também representando a Itália. E tem os nossos brasileiros aí representando o nosso Brasilzão Uhum. também, né? Então isso é muito legal. E vai ter o Mundial de Skyrunning aí que tu vai ser o técnico, né? Então, o que que tu acha aí sobre esses dois acontecimentos? Boa, vou falar aqui até acho que um pouco mais breve, né, Nathan? Porque eu sei que a gente já deu uma estourada no tempo, aí já fomos passando de 30 minutos, mas é muito legal assim ver uma seleção como a gente vai ter agora no final de semana, o pessoal do trail indo lá para Espanha para participar de um mundial. Se não me engano, a gente está com 15, 17 atletas lá, então é uma seleção que é muito forte, os nomes são muito bons, acho que não vale a gente citar aqui para não esquecer ninguém. Mas o pessoal que acompanha já sabe quem são os atletas convocados. E então é uma seleção muito forte em grande número, representando o país. Eu sei que aqui a gente tem são 17 atletas, sei lá, são 7, 8, 10 treinadores que treinam esses atletas, assessorias diferentes. Mas quando chega lá, cara, a gente torce todo mundo por todo mundo. E é muito legal ver esse movimento acontecendo, porque, queira ou não, o Brasil o treino no Brasil é muito pequeno, é uma bolha, então a gente se conhece, a gente encontra as mesmas pessoas sempre, então é muito legal ver isso indo todo mundo como uma equipe só, né? Então, só desejar muita sorte pro pessoal lá que nos representem muito bem, e sei que o farão. Acho que a gente tem aí um ou outro atleta que a gente olha e diz assim, putz, esse atleta aqui deveria estar lá, mas acho que a gente foi com uma seleção realmente muito boa e que vai nos representar muito bem. Então, estou em contato lá porque eu tenho um atleta que está na seleção, então sei que o pessoal está conduzindo o trabalho muito bem, já foram fazer reconhecimento de terreno, de percurso, então tá muito, muito legal mesmo ver isso acontecendo, ver a gente, eu acho que isso é uma mudança, a gente já teve atletas que foram com uma parte dos custos pagos pela CBAT, então eu acho que acredito que seja uma transição do trail, uma evolução, e a gente está indo para um caminho bem interessante mesmo. E aí na semana seguinte, pode falar, desculpa. Não, só para não sair desse assunto ainda antes, eu sei que tu não gosta de ficar, às vezes, falando muito dos teus atletas para não parecer aí um favoritismo, né? Pra gente parecer que a gente tem os nossos favoritos aqui no Trail Lab, mas é, tu comentou que tu tem um atleta, né? Tu deve ter, né, trabalhado com ele em cima do percurso, né? Conta pra gente mais ou menos aí, dá só um panorama do que a gente pode esperar. Tem como comparar, talvez, a prova lá, o percurso de lá com alguma prova aqui do Brasil? O que seria mais parecido, assim? Como que foi essa preparação mais específica que tu trabalhou, assim? Boa, na verdade, eu tenho a Sandra, ela tá na distância menor, que é o Classic. Quer dizer, tem o vertical também, né? Mas ela tá no Classic. Então, que são mais ou menos uns 14 quilômetros, assim. Um 14 quilômetros que aparentemente é muito rápido e muito rolado. Só que, claro, a gente não conhece o terreno especificamente. Você vai ver vídeo que vai mostrar umas partes, você vai ver a altimetria. Então, eu não lembro exatamente de cabeça, mas é 14,700, se não me engano. Então, é uma prova bem rolada, assim. E eles estão lá, ó, vão hoje, não sei, quando que sai essa edição do podcast aqui? Cara, se tudo der certo, se o Fred deixar eu conseguir editar, aí vai sair nessa quinta-feira aí, amanhã, né, Ah, no tá. caso. Amanhã, no caso, Se já, né? tudo der certo. Não Então, garanto, não garanto, mas é a ideia. boa. Então, hoje, provavelmente, eles estão ali fazendo também um reconhecimento de percurso, mas é para ser prova muito rápida, muito rolada. Então, deve acelerar bastante. Se quiser, eu posso passar aqui as distâncias, se você achar interessante. Pode ser. Deixa eu ver se eu Enquanto tu tenho. vai procurando aí, só me fala também se tu já sabe, porque eu não cheguei a pesquisar isso, se vai ter transmissão, tu sabe se vai ter transmissão, tipo o TMB faz essas coisas assim também para acompanhar os atletas lá? Eu não sei te dizer, tá? Não sei te dizer. Não saberia, não vi sobre isso. A gente vai ter lá o Short Trail, que é 45 quilômetros, o Uphill, que é 6 quilômetros, aí tem o Long Trail, que é 82, o Sub-20, que é 8K, e aí temos também o Classic, esse que é 14 quilômetros. Mas são tudo provas assim que são provas um pouco mais roladas, tá? Não são provas tão travadas de altimetria. Eu não estudei muito a fundo as outras, né? Eu só estudei mais a fundo realmente o Classic por causa da Sandra,
mas são provas que aparentemente elas são provas que vão rolar muito bem, são provas muito rápidas, que dá para correr bastante, sabe? E a Então, região seria lá mais tem ou menos. altitude, não, né? É mais próximo Não, do não, nível do não, mar, não, assim. nada relevante, assim, sabe? Uhum, Então, nada que vai atrapalhar os nossos atletas. uhum. Boa. Só se talvez as provas mais longas eu não tenha visto, mas acredito que não, acredito que é mais tranquilo. E pela época do ano, né? Onde agora estão saindo do verão europeu, né? Então o clima provavelmente vai estar um pouco mais ameno, assim, né? Não vai ser um Tá bem clima de tranquilo. Eu acho que na inverno. casa de 20 graus, assim, vai ter, tá de boa. Boa, legal. Ah, legal, cara. Eu acho que tendo essa equipe aí boa representando a gente, né? Tanto em quantidade quanto em qualidade, né? Dos atletas, assim, eu acho que vai ser interessante acompanhar aí o Brasil, como é que vai se dar nesse Mundial. É muito massa. Ó, só pra você ter uma ideia aqui, ó, o 80K é pesado de desnível, é 5.000 Uia! desnível. É pesado, pesado mesmo. Essa aqui, retiro o que eu falei, então, sobre ser uma prova mais rolada. Eu realmente não estudei as outras distâncias, tá? Desculpa aí, mas eu vi só o que a gente tinha atleta lá É, mesmo. 80K com 5.000 é o equivalente da UTMB. Na verdade, é mais elevação até do que a UTMB. O UTMB é 170 com 10.000, né? É isso aí. Então é isso aí, É, é então, um mais pouquinho elevação mais. que a UTMB. Nossa, ó, o 45 também, 45 com 3.600 também é pesado pra caramba. E, bom, então eu retirei tudo que eu falei. 45 com 3.600 é mais pesado do que, por exemplo, o 55 da UTMB Paraty tem acho que 13.400, né? 13.400, Imagina, 13.400, exatamente. 55, esse aí é 45 com 13.600, né? Então é mais É. ganho. E aí o uphill, obviamente, que daí é só subida, né? 6K com 1.000. Esse aqui é pesado realmente, mas aí é um uphill, né? É como se fosse um vertical, então Uhum, realmente ele só sobe, né? uhum. E aí esse aí, a Sandra vai correr o uphill também? Ou só o... Não, não, Ah, tá, não, corre só, só uma só distância. o. Isso, aham. Tá. Será que alguém vai correr os dois assim? Aqui no... Porque, Eu pelo acredito, menos eu no, acredito que não. no É por, Campeonato por, Brasileiro eles por, fizeram, né? Tipo, o Bruno, eu acho que ele ganhou os dois, né? O Bruno Bulli ganhou mas aí ele escolhe qual ele vai querer correr. Ah, tá. Acredito eu. Então, Entendi. É, bom, e aí fora isso, na semana que vem a gente tem o Mundial Master de Skyrunning lá na Bulgária. Então, lá numa cidade chamada de Karlovo, que essa é onde eu vou como técnico. Então, lá a gente vai ter três distâncias. O 5.2, que seria o vertical, e aí é o 5.2 com 1.100. Temos o 32K, que é o chamado Sky, com 2.400. E temos também o 59K com 4.100. Daí são provas bem travadas. Aí eu vou te trazer, posso até trazer mais informações no próximo, mas a gente, nós já temos lá um representante, o Michel foi para lá um pouquinho antes, então ele já fez uma parte dos trajetos ali, ele comentou que são trajetos que eles acabam sendo muito técnicos por ter muita pedra solta. Então daria para correr, só que como tem tanta pedra solta, fica muito instável. Então acaba não sendo tão, não dá para desenvolver tanto assim. Mas a gente vai também com uma seleção bem grande, de 15 atletas, e mais dois, eu e o Beto como técnicos. Então vai ser uma experiência totalmente nova para mim também, uma coisa, tô bem empolgado para chegar lá para a gente ver. Vamos ficar todo mundo na mesma casa, vai ser bem legal. Eu posso trazer mais informações. É o Mundial Master daí, tá? A partir de 40 anos. Ah, legal. E aí tu vai no final de semana agora, né? Dia que Isso. 27. Isso, E vou aí, ó. sexta-feira, dia 27 e volto dia 6. Ah, tá. E aí a prova vai ser no outro 27. final de semana, então. Isso, a prova é entre 3 e 5. Entendi. Ah, boa. Legal. Boa sorte Boa. aí pros nossos atletas também e nosso técnico aí, representante do Trail Lab, mais uma aparição internacional aí esse ano do nosso É, grande repórter internacional. boa, podemos até pensar em fazer alguma coisa ao vivo, em loco de lá. Caraca, Vamos hein? ver se a Pô, gente consegue encaixar alguma coisa. está chique, hein? É isso aí, Tentar vamos. fazer as transmissões de lá, na verdade, das provas. Vamos ver se eu vou conseguir. Boa, pô, isso aí ia ser legal mesmo, pra poder acompanhar esse pessoal aí. Boa. E vamos então ao assunto que era para ser o principal do podcast, né? Mas agora já vai 40 minutos aí de conversa. Se tem alguém ouvindo ainda, agora a gente vai entrar na carne mesmo do nosso assunto, que era sobre a metodologia de treinamento do Scott Johnston, né? Que foi o treinador aí do Tom Evans
que venceu a UTMB, a volta completa esse ano, e da Ruth Croft, né, que é a primeira vez que isso acontece na história do UTMB aí, desde não lembro quando é que foi, começou 2003, 2004, não lembro Três, agora. eu acho. Três, Isso. por aí. E nunca um treinador venceu, né, as duas, o masculino e feminino, na UTMB. E o Scott Johnston, né, esse nome aí pode ser já conhecido para alguns, porque ele coescreveu um livro junto com o Kilian Jornet, um livro que é bem conhecido entre o pessoal que gosta de estudar mais sobre a fisiologia do treinamento, do exercício, e que é o Training for the Uphill Athlete. Não sei se tem uma versão em português, tu sabe se tem? Acredito que não. Acho que não, né? Acho que nenhuma uma editora deve ter feito, não, mas é um livro muito bom, bem legal mesmo. E na entrevista ele até cita como que foi a ideia inicial desse livro, né? Que ele tinha escrito um, que se eu não me engano é Training for the Alpinism, alguma coisa assim que era mais Aham. voltado para alpinistas, né? Que era da fisiologia de treinamento a filosofia de treinamento que ele tem, mas mais voltada para atletas aí de escalada, né? E aí o Kilian Jornet leu esse livro e falou, cara, esse livro é muito bom e tudo que tá aí é muito bom para os atletas de endurance também, mas eles não vão ler esse livro porque tá escrito ali que é treinamento específico Aham. para os alpinistas, né? Então, vamos fazer um outro livro e aí específico para atletas né, de corrida e de esqui mountaineering, né? E aí eles Uhum. escreveram, e aí o Scott Johnson falou, não, beleza, podemos fazer, mas eu só faço se você for coautor junto comigo. E aí o Kilian Jornet topou, inclusive ele topou isso aí, e logo depois ele teve uma fratura, fazendo alguma dos projetos dele aí, teve uma fratura, precisou ficar parado 8 semanas, e aí o Scott Johnson fala que pra ele foi a melhor coisa que aconteceu, porque daí ele conseguiu ter o Kilian sentado e parado, e Uhum. aí conseguiram escrever junto, né, esse livro. E, enfim, é um livro que marcou muita gente aí, praticamente aí todos os treinadores que gostam de estudar mais sobre isso aí já leram esse livro. É um livro bem legal mesmo, eu já tinha lido também. É um livro bem denso, né? Com bastante técnica por trás e bastante prático também. E, enfim, ele escreveu esse livro junto com o Kilian Jornet e foi por causa desse livro que o Tom Evans, que venceu o TMB, entrou em contato com o Scott Johnston há 4 anos atrás e começaram a treinar junto, né? E, enfim, eu Uhum. escutei uma entrevista com ele, né? Tu escutou outra também, e aí a gente entendeu um pouco melhor, né? E também o que a gente leu no livro ali sobre a metodologia de treinamento dele, e a gente pensou em trazer aqui alguns pontos que a gente achou que se destacam, né, nessa metodologia aí. Boa. Essa seria meio que a nossa parte ali de não vamos trazer um artigo e vamos falar sobre essa metodologia de treino, na verdade, né? Se Exatamente. não me engano, o Scott Johnson, ele é um cara que vem do alpinismo, né? Então, por isso ele tinha escrito esse livro antes. Mas eu acho muito interessante dar um contexto aqui, que de uma maneira que, e aí não é um consenso nosso aqui, tá? Não sei como o Natan pensa isso, vou falar como eu penso. Eu costumo separar muito a questão de treinamento central e a questão de treinamento periférico. E aí vou explicar, talvez. Se você vai olhar, às vezes na literatura pode ser um pouquinho diferente, porque central pode se referir a sistema nervoso. Estou falando aqui central de condicionamento, coração, pulmão, então a parte mais centro do nosso corpo, a nossa parte mais periférica, a parte mais muscular. Por que eu acho isso muito importante? Porque uma coisa é você treinar o seu condicionamento, o seu coração, o seu sistema aqui de aeróbio mesmo, outra coisa é você treinar a sua perna. Você vai treinar isso de maneiras diferentes. E existem linhas de trabalho que às vezes até o mesmo treinador vai usar linhas diferentes. Eu falo por mim, eu uso linhas diferentes. Como assim, Alex? Vocês provavelmente já ouviram falar assim: treinamento de base, a gente faz primeiro um volume de treino muito grande, roda muitos quilômetros, e aí vai chegando na prova, você faz mais específico, ganha velocidade e tal, tal, tal. Esse seria o mais tradicional. Mas também tem o reverso, que seria você vai ganhar muita velocidade no início, e depois você vai poder fazer mais quilômetros porque você está mais rápido. Então, no mesmo tempo, você vai conseguir rodar mais quilômetros. Então, seria uma periodização reversa. E um pouco da entrevista que eu ouvi, ele fala de uma coisa, e um pouco da entrevista que você ouviu, ele fala de outra. Mas é muito bom a gente desmistificar isso, porque eu já ouvi, ele comentou muito sobre a questão de resistência muscular. Então ele falou muito sobre, pô, eu coloquei meus atletas a subir montanha com mochila pesada, a empurrar carrinho. Então ele trabalhou na resistência muscular, no músculo do cara.
Então eu vi algumas pessoas falando assim, pô, olha aí, então a gente fica aqui treinando velocidade, não precisa treinar velocidade, o cara só trabalhou a parte muscular. Só que não foi isso que ele falou. Isso foi só um recortezinho da entrevista dele. Eu ouvi a entrevista toda. A entrevista ele falou que os caras já eram muito rápidos, inclusive ele falou que é Tom Evans, né? Se não me engano, ele tinha uma meia maratona por 1h03, 1h04. Não, e sabe quanto Então é que é o ele era. 5K? O 5K do Tom Ah, Evans, na época que ele ah, treinava isso, assim, né? Que ele foi atleta de cross country, ele tinha o 5K para 13:42. então, olha aí. Então, o que ele falou foi: eu já tinha dois atletas muito rápidos, agora eu precisava fazer com que eles não perdessem tanto essa velocidade na prova, que é uma prova ultra longa. Então, o que que eu fiz? Mantive a velocidade deles, não trabalhei depois de um período de velocidade, ganho de velocidade e tal. A partir daí, eu só fiz manutenção, treinei muito pouco velocidade e eu trabalhei para que eles conseguissem não perder tanta velocidade. Eu queria que o músculo deles não quebrasse. Então, a parte central estava muito bem desenvolvida já. Agora eu precisava garantir que o músculo não ia quebrar. Meio que aquela ideia, sabe que eu já fiz uma analogia aqui sobre carro? Meio que dizer assim, o motor está garantido, está muito bom. Agora eu tenho que trabalhar para que o pneu não fure. Então ele trabalhou para deixar o pneu muito forte para aguentar a prova inteira. Então o que ele fez? Cara, vai fazer subida com muito peso, vai fazer efeito protetor na descida, vai fazer muito volume de treino. Então ali ele colocou bastante trabalho em resistência muscular. E isso é um pouquinho do que a gente chama de durabilidade, que é um conceito teoricamente novo, mas que na verdade já está aí há muito tempo, que na verdade é resistência à fadiga, é você quebrar menos. Então, às vezes, imagina que eu e o Natan temos o mesmo condicionamento, a gente tem exatamente os mesmos tempos, tudo isso. Só que chega na prova, o Natan vai chegar até o final conseguindo manter a velocidade dele, dos 50 quilômetros. E eu vou começar a perder velocidade com 30. Por quê? Porque eu tive uma menor durabilidade, porque eu tenho menor resistência à fadiga. Já o Natan é muito resistente à fadiga. Por quê? Pode ser várias questões. Pode ser hidratação, pode ser alimentação, pode ser músculo. Então, o que ele focou aqui foi muito em músculo. Claro que os caras tinham estratégia de hidratação, de alimentação, tudo isso. Mas a gente está falando aqui só a parte muscular. Então, ele focou muito em trabalhar o músculo para que o cara conseguisse não perder tanta velocidade, ser mais durável e ser mais resistente à fadiga. Então, foi isso que ele falou que fez nesse processo. E se a gente vai pensar em pessoal que corre trilha, a gente tem uma ação excêntrica em descidas que ela é muito forte. Quando você desce muito forte, você gera microlesões. As microlesões tiram força e potência. 5, 10 quilômetros, beleza, não vai fazer diferença. 30, 40, 50 começa a fazer diferença, porque começa a ser exponencial. E aí, então, se você não tem a perna muito forte, isso na descida piora, né? É mais impactante, é mais agressivo. Então, se você não está treinado, resistido para isso, não adianta você ser tão rápido assim, porque você vai perder, o pneu vai furar. Então, pessoas até que são um pouquinho mais lentas, faz sentido treinar a velocidade, ganhar velocidade, porque quando você puder desenvolver, você vai conseguir desenvolver. E a gente sabe que VO2 máximo é um dos fatores determinantes da subida, por exemplo, mas também faz muito sentido você treinar a parte de resistência muscular. Só que talvez para o nosso caso, principalmente atletas menos treinados, talvez não precisa subir com mochila, fazer esse tipo de coisa. Pode simplesmente adicionar um treino de musculação, você pode simplesmente aumentar o seu volume de corrida, você pode simplesmente fazer umas descidas um pouco mais fortes. A gente está falando ali de uns caras que eles meio que já não tem mais muito o que melhorar, porque o limite fisiológico está ali, né? Os caras estão muito próximos desse limite. Então eles vão lá no detalhe do detalhe do detalhe. Nós ainda a gente pode melhorar de outras formas, seja aumentando o volume de treino, seja se alimentando melhor, seja perdendo um pouco de peso. Então, muitas coisas que podem ser feitas, trabalhadas ainda. Quanto menos treinado o atleta, mais fácil é melhorar esse atleta. Então, mais coisas tem de possibilidades para a gente melhorar esse cara. Então, só para desfazer essa ideia de que o cara só treinou resistência muscular e não treinou velocidade. Não foi isso que ele falou. Já a entrevista que você ouviu era um pouquinho diferente, né? Se você quiser falar aí um pouquinho. É, exatamente. Nessa que eu ouvi ele no Free Trail, que aí ele expandiu um pouco mais, eu acho, essa metodologia dele, trouxe mais essas informações de background, de onde que ele trouxe isso aí. Segundo ele trouxe muito isso, ele pegou essa metodologia
da metodologia soviética de treinamento, que depois ali, quando terminou a União Soviética, né, começou a chegar os livros sobre essa metodologia, sobre como que eles trabalhavam nos Estados Unidos, aí ele começou a aprender isso, e era essa modalidade que eles tinham lá, que eles focavam mais, que tinha essas duas visões, né, sobre essa fadiga muscular, que era uma fadiga mais local, e uma fadiga mais global, que aí seria uma fadiga mais do sistema nervoso central, né, que, assim, ele até cita isso na entrevista, ele fala, né, que pô, todo mundo que já teve, que já quebrou, né, bateu naquela parede lá numa maratona, numa prova mais longa, entende esse conceito dessa fadiga mais global, que é aquilo, quando, pô, parece que o teu corpo todo começa a desligar, assim, né, e aí essa é uma fadiga, e a fadiga muscular local é realmente algo mais específico daquele músculo propulsor da corrida ali que tá em fadiga, né? E aí ele traz esses dois tipos de fadiga e ele fala que um treinamento mais voltado para melhorar essa resistência à fadiga local, ele é mais eficiente. Ele fala que o treinamento mais voltado para resistência da fadiga global não impacta tanto na performance, segundo ele, né? E aí acaba que por isso que no treinamento dele, né, ele faz aquilo que tu trouxe, né, de colocar os atletas para fazer muito treinamento em esteira inclinada, com carga, que aí você consegue focar mais nos músculos propulsores, né, e trazer uma fadiga mais rápida para os músculos propulsores da corrida, sem necessariamente estar fadigando o corpo como um todo. Segundo ele, né, quando faz isso aí, você tem uma recuperação mais rápida, você consegue daí empilhar mais volume, né? O Tom Evans chegou a fazer mais de 200 quilômetros em várias semanas, né, nessa preparação. Então você consegue empilhar mais volume, você não eleva tanto o cortisol, né, fazendo treinos de VO2 máximo, né, ou treinos mais intervalados, mais extensos, assim, que acaba que eleva cortisol e aí atrapalha a recuperação também. E aí, segundo ele, foi isso que eu entendi, pelo menos, né? Que o treinamento dele era mais focado nisso, em treinar essa resistência à fadiga local, os músculos ali que são propulsores da corrida, que segundo ele, isso aí está mais associado com um ganho melhor de performance do que ficar focando muito no VO2 máximo ou nesses treinos mais de velocidade. Mas, de novo, né? Ele está pegando atletas aí que já tem todo um background de velocidade, né? Atletas que já são muito rápidos, e aí é só, às vezes, aquele ajuste fino, né, que precisa fazer, né? Boa. Eu acho muito legal essa discussão, a gente falar sobre isso, porque para as pessoas verem a quantidade de possibilidades que a gente tem. Por isso que se você pegar o Natan e dar o Natan para 10 treinadores, provavelmente o Natan vai ter 10 planejamentos diferentes. E talvez os 10 funcionem. Ou A talvez nenhum depender do. funcione. Ou talvez nenhum, é. Vai depender muito do background de cada treinador, o que ele tem de teoria na sua cabeça e também da parte prática, né? Mas principalmente assim, para mim, quem é o Natan e da onde a gente está partindo com o Natan. Vamos supor que o Natan vai fazer a primeira prova do ano, lá vai fazer o Indomit Pedra do Baú, vai fazer o primeiro 80K do Natan. Cara, talvez a gente tenha que fazer com que o Natan tenha músculo suficiente para chegar ao final dos 80K. Então, como é que a gente vai treinar para o Natan ganhar músculo, para o músculo do Natan resistir a isso? Cara, então beleza, a gente vai fazer musculação, vai fazer esteira inclinada, vai fazer efeito protetor, vai aumentar volume, tudo isso, beleza. Mas a gente pode pegar também o Joãozinho, que é acostumado a fazer provas de 100 milhas. E aí o Joãozinho que vai fazer a mesma prova, o mesmo Indomit, ele é um cara que vai reduzir a sua distância. Então ele já tem músculo suficiente para isso. Vamos fazer o Joãozinho ficar mais rápido, para que ele chegue lá e consiga correr bem no estradão, subir sem fazer tanto esforço. Então, olha só, é o mesmo atleta, o mesmo treinador, só que são contextos diferentes que vai ter uma preparação completamente diferente. Mas eu vou repetir isso porque eu acho que é muito importante que as pessoas observem um pouco isso. Sempre que a gente vai pensar em preparação, a gente tem que olhar a parte central e a parte periférica. O que que você precisa e o que que é o fator determinante para a sua prova. Então, se a sua prova é uma prova de 5 quilômetros plano, talvez você não precise de resistência muscular tão grande assim. Você vai precisar de força, potência, VO2 máximo. O músculo não vai dar tempo dele quebrar, porque é 20 minutos, menos de 20 minutos. Agora, se você vai fazer uma prova de 100 quilômetros, talvez o músculo seja muito importante. Então, o que que é isso? Qual que é o fator determinante daquela prova? É o músculo, a parte central, é os dois, é a resistência à fadiga? Então, entender o que é o fator determinante e como você treinar aquela coisa. É um treinamento central, um treinamento periférico, ou eu quero aumentar o meu volume de treino, mas não aguento mais correr. Cara, será que se fazer musculação? Será que se eu fizer hiking, pegar um elíptico e colocar peso nele, será que não dá também?
Então aí você começa a criar estratégias, ou pegar a escada, né, aquelas escadas na academia mesmo. Enfim, acho que é muito legal a gente ver isso e entender que deu muito certo para ele agora, mas talvez se ele aplicasse exatamente a mesma coisa para outros dois atletas não funcionasse. Então, o treinamento ele é muito complexo, vai depender muito de todas aquelas situações. Claro que quando um cara ganha masculino e feminino no mesmo ano, isso vai virar notícia. O cara quero saber qual que é o método desse cara. Eu fui estudar o método dele, mesmo já tendo lido o livro dele. Então, realmente é uma coisa que, para as pessoas verem a complexidade que é o treinamento, né? Com certeza, e muito provavelmente, né, foi uma coincidência, né, não necessariamente é, a metodologia de treinamento dele é a melhor que tinha ali entre todos os atletas e por isso que os dois venceram, né, muito provavelmente foi um acúmulo de vários outros acontecimentos, né, ambos já tinham feito o TMB algumas vezes, né, então o Tom Evans, acho que, se eu não me engano, era a quarta. Deu DNF anterior, não foi o ano Acho que foi anterior? 2 DNF seguidos que ele tinha feito. Se eu É, não me engano, essa foi a quarta UTMB. Posso estar mentindo, mas se eu não me engano, foi a quarta. Ele completou uma e fez 2 DNFs nas duas últimas, se eu não me engano. A Ruth Croft também já tinha corrido, se eu não me engano, já tinha pego o pódio. Então, atletas que já tinham experiência, já tinham dado DNF, né? Então, assim, né, por que eles deram DNF antes e não nessa, né? Até numa entrevista com o Tom Evans, que eu ouvi pós o TMB, ele explica, né, várias coisas que ele fez diferente nesse ano, assim, né? E uma delas foi o uso de bastão, né? Então ele usou bastante assim, o bastão tanto na subida como na descida, e o quão cedo na prova ele começa a caminhar, ou começa o hiking assim, né? E aí ele fala, né, que na entrevista ele falou hike often, hike early and hike strong, eu acho, alguma coisa assim, né? Então ele faça essa caminhada, né, cedo, né? Quanto mais cedo, tipo, antes de achar que precisa, assim, né? Porque muita gente, ele falou que até ele nos outros anos começava a caminhar só quando já sentia que estava precisando, que não conseguia mais correr, imprimir o ritmo de corrida que ele queria. Dessa vez foi o contrário, ele começou antes, ele fez essa caminhada muito mais seguido, então mais frequente do que ele gostaria e com força, assim, né? Então não era só aquela caminhada no parque, né? Não, é uma caminhada assim que às vezes o cara do lado estava correndo na mesma velocidade que ele estava caminhando, né? Inclusive o segundo lugar falou isso dele, né? O Ben Dimon, um americano, ele falou que ele nunca viu alguém fazer o power hiking, né? Igual o Tom Evans fez. Então foi muita técnica, muito treinamento e muita estratégia também, né? De começar cedo para não deixar acumular aquela fadiga, né? boa. Tem uma frase do Guilherme, o Guilherme está agora numa fase meio polêmica aí, mas, Tá mas procurando confusão ali com todo mundo, né? isso. Eu falei, tá com a vida ganha, né? Tá procurando coisa para se incomodar. Ele falou uma coisa que ficou na minha mente e realmente é muito real. Ele falou que a gente deve caminhar antes que caminhar se torne obrigatório. Então, basicamente é isso que ele falou, né? Se Uhum. você antecipar, porque se você esperar chegar até o limite, aí já quebrou. Então, tentar antecipar isso pode ser realmente muito interessante. E olha só que legal, né? A gente comentou aqui, esses dois DNFs dele, acredito que foram dois, era com o mesmo treinador, provavelmente uma metodologia de treino muito parecida. E às vezes a gente vai para uma prova, sente que treinou bem, sente que fez o que devia fazer e chega lá na prova e a prova não acontece. Mas isso não quer dizer que o treinamento foi errado, ou principalmente que o treinamento foi jogado fora. E isso é uma coisa que as pessoas acabam se frustrando demais quando a prova dá errado, e é normal porque você treina muito, você se dedica para que aquela prova dê certo, e se chega lá a prova não funciona como você pensava. Só que o treinamento ele é uma coisa continuada. Você treinou para uma prova e a prova não deu certo, não quer dizer que aquilo não funcionou, não deu certo. Quer dizer que aquela prova, aquele dia não deu certo. Mas foi mais um ciclo de treinamento que você evoluiu, que você está melhor como corredor ou como corredora. Então isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa assim, putz, pô, meu treinamento não deu certo. Não é bem assim. Imagina que você treinou 4, 5, 6 meses, e desses 4, 5, 6 meses, teve vários dias que você foi treinar e disse assim, putz, cara, hoje o treino não encaixou, hoje não foi bom. Pode ser que, infelizmente, a prova caiu num desses dias de que, putz, a coisa não encaixou, não foi bom. Claro que a gente vai tentar entender o que que aconteceu para não encaixar, porque a gente, senão fica muito fácil, né? Ah, não encaixou, então beleza, não deu certo. Não, por que que não encaixou? O que que deu errado? O que que aconteceu? Para que a gente minimize a probabilidade de dar errado. Mas saber que quando dá errado, não quer dizer que a prova foi jogada fora. A prova, na verdade, o ciclo de treinamento vai ser aproveitado porque você segue evoluindo, né? O treinamento ele é continuado ciclo depois de ciclo.
Boa, e já fazendo o gancho aí com o nosso próximo assunto, como que tu tá aproveitando aí o teu treinamento para essa maratona, como que está te preparando para os próximos desafios e, na verdade, antes conta pra gente como que foi, né, essa experiência aí, maior distância já corrida, horas e horas correndo na areia fofa. Boa. Na verdade, essa foi minha sétima ultramaratona, eu fiz a Patagonia Run em 2016, que foram 75 quilômetros, e agora deu quase 78, 77, alguma coisinha. E e essa reflexão que eu acabei de fazer foi uma coisa que eu pensei nos últimos dias. Eu esperava ter ido um pouco melhor na prova. Eu esperava ter rendido mais fisicamente e mentalmente. Achei que a minha mente assim meio que me abandonou um pouquinho. Não, não me abandonou, né? Porque sou eu que controlo, mas eu esperava um pouco mais do meu rendimento mental também. É muito diferente treinar no local de prova. Eu nunca tive essa oportunidade antes, porque eu fui treinar nos locais de prova. Então, por exemplo, eu simulei a prova uns 2, 3 finais de semana antes. Não exatamente o mesmo local, mas alguns locais muito parecidos e uma parte do local de prova. Então, eu cheguei na prova assim, extremamente confiante, porque eu disse assim, cara, eu sei exatamente onde eu vou passar, porque eu já passei por todos os trechos. Uhum. E isso é muito legal. Então, até uma sugestão para quem tem oportunidade de fazer provas perto de casa, mesmo que sejam provas um pouco menores, não tão relevantes no cenário, faça isso, porque é muito legal você chegar confiante, assim, nossa, tô correndo em casa. É muito legal. E a gente treinou aqui 3, 4, 5 meses com uma temperatura agradabilíssima, muito bom mesmo, muito tranquilo. E sábado abriu um sol de verão de dezembro, assim, foi um negócio meio bizarro. Tanto que eu tô totalmente queimado. Eu não passei protetor porque eu não passei nenhum momento durante a preparação. E só que me arrependi, assim, tô todo queimado ainda. Mas a prova ela começou muito bem, ela largou às 3h30 da manhã, o que também foi uma novidade para mim, largar tão cedo, mas acabou que eu consegui dormir bem cedo. No dia anterior Tão eu cedo consegui ou umas 5. tarde, né, dependendo do ponto de vista. É, exatamente. Conseguiu dormir antes? Eu consegui dormir umas 5 horas, eu acho, então eu cheguei Ah, bem, boa. assim, descansado, achei. E aí, até os 40 quilômetros, por aí, eu tava rendendo super bem mesmo, assim. E aí, quando eu entrei numa uma outra trilha, que foi depois de um trecho de 15 quilômetros de areia, até a maré tava baixa, então deu para correr bem, assim, tava relativamente dura a areia, então dava para desenvolver. Quando eu cheguei, entrei na próxima trilha, cara, abriu o sol, era umas 9 da manhã, assim, começou a queimar, 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 e eu não peguei tanta água porque tava tranquilo. E aí eu pensei, putz, até para chegar ao próximo PC eu tenho que segurar essa água. E eu não podia jogar água na cabeça, tava muito quente, e eu tinha que segurar na água, e ali começou, comecei a ter uma bolha também no pé esquerdo, porque entrou areia, entrou água, e aí começou tudo a incomodar, sabe, numa outra maratona, quando começa, putz, é bolha, já Uhum. não tô mais conseguindo comer tão bem, tô ficando meio enjoado, aí o sol tá queimando, você não pode tomar mais tanta água, e aí começou tudo a incomodar, até cheguei no quilômetro ali 47, mais ou menos, encontrei é, a Bibi, minha esposa, o Juliano estava fazendo nosso suporte, enfim, encontrei os amigos ali, e ali voltei para a prova, porque daí, pô, você tomou uma coca, eu troquei de meia, fiz um curativo na bolha, aí voltei para a prova. Só que ali a gente pegava mais 12 km de areia. Aí, beleza, vai correr mais 12 de areia. E aí já começou alguns trechos com uma areia um pouquinho mais fofa. Mas aí consegui desenvolver um pouquinho melhor, até já bem mais lento do que antes. E a partir do quilômetro 50 e poucos ali começou um sofrimento, cara. Ali foi sofrimento. Mas eu falei que eu esperava ir melhor, eu esperava fazer em 12 horas, acabei fazendo em 13. Acredito que o calor talvez tenha tirado essa 1 horinha aí, pode ser que isso pode ter acontecido. Mas principalmente eu queria ter curtido mais a prova. Eu queria ter chegado dizendo assim, pô, que legal, aqui, olha que massa onde eu tô agora, porque a gente passou por uns costões muito bonitos mesmo. Só que chegou depois do quilômetro 50 e poucos, eu só queria chegar, só queria terminar. E aí fica um negócio ruim, sabe? Que não é a ideia Uhum. da prova. Pra mim, a ideia da prova é realmente ir curtir. Então, acho que eu sofri um pouquinho demais. A mente já queria, putz, eu não tô mais afim, quero terminar, quero chegar, quero chegar. E foi 20 e poucos quilômetros assim. Então, realmente, eu esperava um pouquinho mais, assim, de não ficar querendo terminar. Eu queria curtir aquele momento. Mas é isso. Então, foi mais uma experiência. Treinei super bem. Acho que nunca cheguei tão bem preparado numa ultra. Esse ano eu vim fiz a Ushuaia, que eu me senti muito bem. Terminei a prova bem no tempo que eu queria. Totalmente a prova sob controle, assim, muito legal. E essa prova aqui não foi assim. Então, eu acabei ficando um pouquinho decepcionado. Mas foi uma boa experiência porque ano que vem eu vou para Lavaredo, vou fazer os 80K lá, fui sorteado. Pô, caraca, Então hein? foi uma boa experiência para chegar lá e fazer os 80.
É irado. E é legal, eu acho, tipo, os aprendizados, né, que a gente tem, né, mesmo quando isso acontece, as coisas não saem no nosso planejado, né, a gente consegue aprender alguma coisa, né, não só os ganhos ali, né, fisiológicos que a gente vai ter daquilo, mas para a mente também, né, isso me vem Uhum. muito à mente, assim, né, mais ou menos no mesmo nível de atleta ali, na Courtney Dauwalter, né, tu e a Courtney Dauwalter aí, É cara, bem parecida. que nem ela fez agora na UTMB, né, ela, acho que cara, tava o quê? Na metade da prova, eu acho, mais ou menos, quando ela quebrou ali. Não sei se talvez um pouquinho mais. E, cara, ela continuou até o final, assim, ela tava em primeiro, perdeu 10 posições, assim, né? Tava claramente, né? Se tu assistindo no vídeo, tu via que ela tava quebrada, que ela não tava mais rendendo. E ela não teria nenhum motivo pra continuar, assim, né? Todo mundo ia entender se É, ela parasse, né? Mas, cara, ela foi até o final e correu, sei lá, 3, 4 horas a mais do que ela previa ali. E muito provavelmente foi para aquilo que ela sempre fala da caverna da dor, né? Ela explorou um pouco é. mais aquela caverna da dor e foi conhecendo ou expandindo os limites, né, que ela tem, né, e o que ela consegue suportar, né. Eu acho que muito provavelmente foi por causa do aprendizado que ela poderia ter, né, com essa experiência. Eu acho que, né, contigo também, mesmo que não foi talvez o que tu estava planejando, aqueles últimos 20 quilômetros ali, mas aquilo ali te mostra numa próxima tu sabe que, pô, eu já aguentei, até ali eu já aguentei, então eu sei que, tipo, o meu Uhum. corpo até ali vai aguentar. A situação pode piorar até aquele ponto ali que eu conheço, assim, né? Então acho que sempre tem um aprendizado, né? Mas é muito legal isso que você falou, porque a gente sempre pensa da evolução física. E geralmente, quando você evolui fisicamente, a sua mente também vai evoluindo, porque você vai se expondo a sofrimento. Eu lembro que tem um amigo aqui de Floripa, o Juliano, que treina sempre comigo. Quando a gente começou a treinar juntos, ele nunca tinha treinado para outra. E a gente foi treinar, fazer um treino de 1 hora e meia. E eu falei: olha, a gente vai chegar até umas 4, 5 horas sábado e 4, 5 horas domingo. E ele falou assim: não vai, eu não vou chegar, não vou fazer isso, não vou aguentar, não vai dar. E hoje ele faz 4, 5 sábado, 4, 5 domingo e tá tudo certo, vai embora. Então, e isso é uma coisa muito mental, já entendeu? Ah, tá, o meu corpo aguenta. Ah, tá, Uhum. que legal. Putz, tá doendo, tá sofrido, tá difícil. Mas eu já aguentei, eu consigo, eu vou pra frente. Então, essa interação, né, mente, corpo, ela vai sendo trabalhada. E muito legal isso que você falou, não tinha pensado nisso. Eu realmente cheguei a um outro nível de sofrimento que talvez eu não tivesse chegado em outras provas. É realmente muito legal. E só um ponto, né? Sábado fez tudo isso que aconteceu e hoje eu tô aqui de casaco de novo em Floripa. Então, é impressionante, cara. Não, se fosse nesse final de semana agora, ia ser 1 hora a menos. 11 horas tu terminava essa É, prova aí, tenho acho certeza. que umas 7 horas eu faria daí. Cara, o último assunto que a gente já tá em, meu Deus, 1 hora e 10 já, né? Provavelmente não tem mais ninguém ouvindo, então vamos continuar. Não, eu Isso. tenho que almoçar daqui a pouco. Mas o último ponto aí que a gente tinha colocado de falar foi sobre o meu, abre aspas, treinamento, né? Fecha aspas. Boa. E que na verdade não tem muito o que falar, então vai ser rapidinho mesmo. Mas Qual que é o assim, meu treinamento? Não teve. Pô, não tem. fechou, valeu. Fechou aí, até amanhã. Cara, não, mas basicamente o que eu tava pensando sobre o meu, né, treinamento, entre aspas, é que eu tô conseguindo correr uma vez por semana, só, sim. Ah, Não tô conseguindo fazer treino de força, talvez uma vez por semana, assim, também, tem saído. E o que eu tenho sido mais constante é na bicicleta, indo pra atender na clínica, né? E agora eu, inclusive, aumentei um pouco o volume da bicicleta, porque acho que eu nem cheguei a comentar aqui, acho que eu nem te falei também, que algumas semanas atrás aí eu fui meio que atropelado, ou eu atropelei um carro, na verdade, assim, mas na verdade não foi culpa minha. Eu tava aqui andando, né, na rua mesmo, normal, e a mulher abriu a porta do carro sem olhar no retrovisor, putz. bem na hora que eu tava passando. Aí, assim, eu tentei desviar, consegui puxar um pouco o guidão, mas a porta dela bateu ainda no meu guidão, eu voei no asfalto, graças a Deus não tinha nenhum carro Nossa. passando na hora, mas assim, né, enfim, me esfolei todo no chão. E aí depois disso eu mudei um pouco o meu percurso. A rota. Exatamente. Aí agora eu vou pela praia, aí demora um pouco mais, eu pego mais sol, é um pouco de quilometragem a mais, só que aí também é um pouco de treino a mais, né? Um estímulo a mais. Aí Uhum. tô fazendo aí 15 quilômetros por dia, né? Entre ida e volta na bike, e esse tem sido a constante aí maior do meu treinamento. E uma coisa interessante que eu tava pensando é que eu tô saindo pra correr geralmente no domingo, que é o dia que a gente consegue se organizar aqui, que fica um pouco mais tranquilo. E aí eu tava percebendo como, cara, é muito difícil tu treinar pouco, assim. Tipo, treinar uma vez só, assim, né? Que nem É eu tô fazendo. verdade. Porque, É assim, o verdade. que que eu faço, né? Qual o tipo de treinamento que eu faço, assim? Eu tento meio que fazer um pouco de tudo, né? Eu tento fazer uma corrida, assim, longo não tem como, porque eu
tô correndo aí 1 hora, que é o tempo que dá. Mas aí, pô, Uhum. será que eu coloco subida? Será que eu faço mais no plano? Será que eu faço um tiro? Será que eu faço um intervalo maior? E aí, cara, eu nunca sei o que fazer. Às vezes não dá tempo de fazer um aquecimento muito bem feito, né? Por causa do tempo também. Aí eu já tô, tipo, Ah, pô, fica mais. Aí eu comecei a sentir um pouco o meu quadril. Aí eu não, vou ter que priorizar, mesmo que eu perca um pouco de tempo de corrida, priorizar um pouco antes, fazer pelo menos um aquecimento legal, uma mobilidadezinha antes. Aí agora eu tô fazendo isso, já tá melhorando. Mas, cara, é muito difícil tu treinar pouco, né? Quando eu tava treinando é. 6 vezes na semana antes, aí, pô, é certinho, não, hoje eu vou treinar leve, beleza, é isso aí, vou treinar leve e deu. No outro dia eu vou treinar um intervaladinho mais rápido. E já sei, a tua mente aceita, né, qualquer treinamento que seja, porque tu sabe que aquele é o treinamento que precisa fazer, no outro dia vai ser outro tipo, mas treinar pouco é muito mais difícil, né? E aí eu tava pensando nisso, É. cara. Tipo, às vezes, né, as pessoas ficam assim, tipo, ah, não, vou treinar 3 vezes na semana porque é o que eu consigo. Às vezes é mais difícil de tanto de você conseguir evoluir, como de você, né, gerar as adaptações ali que o corpo precisa, porque mentalmente às vezes é mais difícil da gente aceitar os tipos de treino quando a gente está fazendo estímulos, né, menos estímulos assim, né? E essa foi uma coisa que eu pensei aí que eu nunca tinha pensado nisso antes. É, eu acho que a questão ali o corpo ele precisa do movimento, o movimento cura, né? Então, se você vai treinar uma vez por semana, acho que você vai precisar de mobilidade, flexibilidade, vai precisar de tudo isso, cara, porque Uhum, senão o corpo vai travando. uhum. E é realmente isso, ainda que você tá conseguindo a bike, cara, acho que isso pode te ajuda bastante. No seu caso, eu tentaria ao máximo, não sei se mora em apartamento, É, é, talvez chegue em casa, deixa a bike, sobe 5 minutos de escada até o topo, volta, isso poderia ser uma ajuda. o que eu tô É, fazendo mas bastante é se, a caminhada com o bebê, né? Então já é um treino, meio que quase o mesmo treino do Tom Evans, né? Digamos assim. isso, hiking, né? É, o hiking É com um peso. hiking na orla do Rio de Janeiro. Não, eu vou nas escadas também, sempre que eu desço com ele no canguru, né? Aí eu desço as escadas porque ele se acalma também, então ele gosta de descer as escadas no canguru. Geralmente ele já chega lá embaixo quase dormindo, assim, então é um estímulo Sim. aí que eu tenho recebido, que é um movimento excêntrico ali, com o peso a mais, então já tá ajudando aí. Vamos ver, quem sabe o TMB ano que vem, né? É, ganha, o vencedor tá saindo da jaula. O treinamento é igual, cara. É, só para dar o meu pitaco rápido aqui, o que eu faria é tentar fazer um treino aí com, pelo menos você falou em 1 hora, né? Faria um aquecimento, mais uns estímulos de VO2 máximo no meio e terminaria com uma rodagem. Acho que dá para fazer uma composição, mas eu acho que é essencial que você faça esses estímulos aí de VO2 máximo, ainda mais que você já está fazendo a rodagem de bike. A gente sabe que não é a mesma coisa que corrida, mas até porque VO2 máximo também tem uma relação muito boa com saúde. Então, Sim. muito próxima com saúde, né? Pessoas com VO2 máximo maior tendem a ter uma saúde melhor. Então, acho que seria interessante você dar esses estímulos aí, que às vezes pode ser na corrida, ou às vezes assim, não, todo dia que eu chegar em casa eu vou subir correndo, estourando até lá em cima pelas escadas. Pode ser também ajuda, porque, cara, às vezes a pessoa que está treinando com frequência, ela tem essa rotina tudo certo. O cara que está treinando menos, ele já pensa assim, quer saber? Vou nem treinar, cara, vou fazer Uhum, coisa nenhuma, não vou. E realmente é difícil manter uma rotina, os treinos se você está com tempo para fazer pouco treino. uhum. É meio contra-intuitivo isso, Uhum. né? De pensar, não, treino pouco, então tenho vontade de treinar menos ainda. Isso, é bem É isso que tu muito louco. falou, cara. É isso o que a minha mente, né? O diabinho aqui no ombro tende a ficar falando, é bem isso mesmo, assim. Pô, já que tu não tá treinando uma vez por semana, o que que é uma vez por semana? Pra que fazer um treino de Hum. força junto, né? Aí eu tenho que ficar, tipo, ouvindo o anjinho aqui do outro lado que fica dizendo, não, mas vai, qualquer estímulo já vai ajudar. E é isso, essa corrida, Vou na treinar verdade, coisa nenhuma, vou pegar um salgadinho e vou ficar assistindo Netflix, né? pior Vem. que essa, uma pipoquinha e deu. Não, mas pior que essa corrida tá sendo muito isso, mais uma questão até mental mesmo, assim, pra, né, desopilar um pouco também e, né, gerenciar estresse mais e claro que tem algum ganho aí fisiológico, mas é mais pra manter alguma coisa, tentar manter alguma coisa e agora nas próximas semanas, próximos meses, quando a rotina for melhorando, daí sim, né, pensar em alguma coisa mais estruturada aí mesmo. Boa, boa. Acho que é por aí mesmo. Tentar manter a saúde, acho que é o ponto mais importante nesse momento. Isso aí. Isso aí, seu Alex, entregamos, hein? Mais um Trail Lab, Era hein? isso. Entregue uma Pra hora e quem achou que a 15. gente não ia voltar, É. estamos aí. Pra quem achou que a gente tava na pior, né? Acertou. Acertou. Ai, ai. Mas é isso aí. Se Deus quiser, nos vemos então no mês que vem, né? Boa, maravilha. Faremos isso.
Obrigado aí pra galera que ouviu, né? Voltamos e vamos tentar continuar a manter uma vez por mês, se o herdeiro do Império Gossenheimer permitir. Não, vai deixar. Ele tá cada vez mais parceiro, cada vez mais deixando a gente voltar para uma realidade diferente, mas uma realidade mais sustentável. Boa. E ele vai ser o próximo entrevistado aqui do podcast, inclusive, né? Daqui a pouco, pô, tá falando um monte, cara. Já tá querendo balbuciar aí as primeiras palavras. É. A primeira palavra dele vai ser UTMB. Tô tentando botar trail pra ele falar trail, mas ainda não saiu. Isso. Ainda, por enquanto é só Ragu. Isso é isso, Beleza, Alex. Natan, vou lá que eu tô com fome, cara. 11h46 e não almoçamos ainda. Meio-dia e 46, cara. 12h46, desculpa. Errei. Valeu, gente. Obrigado aí por acompanhar. Valeu. Até o próximo. E lembrando que se você quiser conhecer o meu método que já ajudou vários corredores a correr sem dor, você pode fazer isso por um valor promocional esse mês, acessando o link na descrição desse episódio ou pela bio do nosso Instagram, e conhecer o Manual do Corredor Sem Dor. Eu tenho tanta confiança que você vai achar o conteúdo muito útil que eu decidi assumir todo o risco para mim. Você pode testar todo o conteúdo por 7 dias e se decidir que o material não era bem aquilo que estava esperando, é só solicitar o reembolso direto na plataforma e será realizado automaticamente. Tenho certeza que você vai gostar muito do que eu preparei, mas se por qualquer motivo você não quiser continuar, tem até 7 dias para pedir o seu reembolso sem burocracia. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.